Então, qualquer parede que você criar agora, selecionando essa aqui e criando CS, né, criando uma parede similar a essa, ele vai acompanhar, né, criando já automático tanto a sua moldura quanto o seu rodapé. E aí galera, Bruno Santos aqui do canal Layout e Arquitetura para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que você pode estar criando tanto molduras, aquelas molduras de gesso que acompanham na parte de baixo ali do forro, e os rodapés também dos seus ambientes, tá? Então vamos aprender como que a gente faz isso aqui dentro do Revit de uma forma fácil, rápida e automática. Então aqui no meu Revit, ó, já tenho aqui duas paredes, né, com essa, tanto aqui a moldura que a gente vai criar, tá? Então esse é o resultado que a gente vai ter no final, e o nosso rodapé aqui também criado, tá? E para a gente criar do zero, lógico, eu vou fechar esse projeto para a gente criar totalmente do zero, não vou salvar. E aqui na tela do meu Revit eu vou vir aqui criar um novo projeto e vou selecionar um template aqui de arquitetura mesmo, né, aqui que já vem instalado no Revit. Vou deixar aqui em projeto e vou dar um OK. Ele vai carregar aqui um projeto padrão aqui para mim. E agora dentro desse meu projeto, eu vou vir aqui selecionar a ferramenta de parede, tá? Eu vou selecionar um tipo de parede que, por exemplo, é essa genérico de 30 mm, vou criar uma parede aqui, ó. Pronto, vou apertar ESC, vou vir aqui no meu 3D, vou reduzir ela um pouco aqui e vou falar que ela vai, né, até o meu nível 2, tá? Tá altura não desconectada, vou deixar até o nível 2 para ele ir até o meu nível 2 aqui. Então ela tá um pouco grande ainda, vou reduzir, pronto. Então vamos supor que eu queira aplicar aqui uma moldura, né, aqui nessa parede, na parte de cima, e um rodapé aqui na parte de baixo. Como é que eu faço isso aqui dentro do Revit? Eu vou ocultar esses níveis aqui, que me incomoda um pouco. Ocultar na vista elementos, pronto. Vou ativar a sombra aqui, que acho que dá pra gente ver melhor. E agora para poder criar aqui a moldura, né, e o nosso rodapé, a gente tem aqui no Revit em arquitetura. Clicando aqui na setinha para baixo em parede, ó, a gente vai ter a ferramenta parede moldura. Então selecionando ela aqui, a gente já vai ter carregado esse perfil aqui, né, que é cornija, que já vem por padrão no Revit. E aí a gente consegue inserir ele aqui na nossa parede. Vou apertar ESC, ó, clicando e voltando aqui. Poderia colocar também no rodapé, né? Então, quadro selecionado, ó, vem aqui e consigo inserir aqui no meu projeto. Pronto. Só que aqui é um perfil bem quadradão, né, bem feio aqui. E não fica legal, tá? Então vou ensinar como que você pode criar um personalizado aqui nas suas paredes. Então eu vou selecionar esse perfil, ó, vou deletar isso aqui de baixo e a gente vai criar agora do zero. Então para criar esse perfil aqui, tanto da moldura quanto do rodapé, a gente vai vir aqui em arquivo e criar uma nova família aqui, tá? E aqui a gente vai cair na pasta aqui de template de famílias do Revit, né? Eu estou na pasta português. Vou rolar um pouco para baixo aqui até achar o template perfil métrico, tá? Então vou até a letra P. Vou selecionar aqui perfil métrico, vou dar um abrir. Pronto, agora que abriu, a gente está aqui dentro do template de criação de perfil métrico. E aí o que eu vou fazer é apertar a tecla UN para trocar a unidade de medidas, que eu gosto de criar em centímetros. Aqui está em milímetros, né? Então aqui em comprimento eu vou trocar para centímetros, tá? Vou dar um OK. Pronto, agora já está em centímetros. E aí o que eu vou fazer é, primeiramente, inserir uma foto aqui para me servir de referência para criar esse perfil. Então eu vou vir aqui na pasta que eu abri aqui. Vou criar primeiro o perfil da moldura aqui do forro, então vou arrastar aqui para o meu Revit e vou jogar ele aqui. Então ele vai vir bem grande aqui, eu vou reduzir essa imagem, vou jogar ela aqui no cantinho. E aqui com ela, aqui dentro do meu Revit, né, eu posso me referenciar e criar o meu perfil. Então vou vir aqui em criar, vou vir aqui com a ferramenta de criação de linha. Então vou começar a desenhar aqui o meu perfil, ó, vou deixar mais ou menos aqui com 20 centímetros. E ele é um pouco inclinado aqui, né? Então vou fazer essa inclinação. Depois ele vem um pouco reto aqui, vou colocar uns 4 centímetros. Depois ele tem esse desenho aqui. Depois ele vem com uma curva, né? Então vou pegar a ferramenta de curva aqui. Vou criar uma curva aqui. Pronto. Vou voltar aqui com a ferramenta de linha. E vou fazer esse desenho aqui, ó. Então é mais ou menos assim, né? Pronto, aí depois ele vem aqui e fecha aqui. Tá? Então basicamente eu vou deixar assim, né? Lógico que a gente poderia melhorar um pouco isso aqui, mas vamos supor que esse seja o meu perfil que eu quero criar aí. Então desenhado o meu perfil, eu já vou deletar essa imagem, ó, clicando aqui em cima dela e apertando delete. E aí a gente vai salvar essa família desse perfil. Vou vir aqui em arquivo, salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, vou colocar o nome aqui de perfil
moldura. Vou clicar aqui em salvar. Ele tá falando aqui que isso já existe, porque eu acho que eu já tinha criado uma antes, então vou colocar aqui que sim. Pronto, assim que eu salvei, eu vou clicar aqui, ó, carregar no projeto e fechar. E ele vai fechar aqui e já carregar esse perfil no meu projeto. Então a gente acabou de criar aqui o perfil da moldura, agora vamos criar aqui o perfil do nosso rodapé. Então de novo, vamos vir aqui em arquivo, criar uma nova família. E aí vamos selecionar lá embaixo agora, perfil métrico de novo, tá? Então selecionar esse template, vou dar um abrir. E agora aqui a gente vai criar o perfil do nosso rodapé. O perfil da moldura a gente criou dessa linha aqui para baixo, né? Que aqui é simbolizando o forro. E aqui agora vai simbolizar, essa linha vai simbolizar o nosso piso, tá? Então a gente vai criar o perfil daqui para cima. Então primeiramente eu já vou inserir a imagem aqui de referência, né? Para poder criar um rodapé mais ou menos parecido com dessa imagem. E vou reduzir ela aqui. Vou jogar ela aqui no canto. Posso aumentar um pouquinho. Pronto. Agora com essa imagem aqui do lado, eu vou vir aqui em criar. E vou criar com a ferramenta linha mesmo, tá? Então vou deixar aqui, ó, quando eu passo o mouse ele me dá a cota, né, tá em milímetros, então vou apertar ESC, vou digitar o N e vou trocar aqui para centímetros. Pronto, vou dar um OK, agora sim eu vou vir aqui em criar, pegar a ferramenta de linha e vamos fazer o nosso perfil aqui. Então vou colocar aqui mais ou menos 15 centímetros, tá? E aqui com 15 eu vou clicar, criar essa linha e agora eu vou pegar a ferramenta de arco, porque ele tem, né, um arco aqui na ponta. Então eu vou colocar aqui uma borda um pouco arredondada, mais ou menos uns 3 centímetros de espessura. Pronto. Agora eu vou voltar aqui com a ferramenta de linha. Vou criar essa parte reta ali, que tem aproximadamente uns 2 centímetros. Vou entrar 1 centímetro para dentro aqui, né? E vou colocar aqui uns 4 centímetros para cá. E voltar aqui de novo. E agora eu vou vir até o chão aqui. E vou criar essa abertura aqui que tem geralmente no forro para poder passar as fiação por baixo, tá? Então, vou criar aqui essa abertura. Vou vir com a ferramenta aqui para estender e vou unir essas duas linhas aqui, ó. Pronto, vou dar um ESC. Então, basicamente, a gente criou o nosso perfil aqui, né? Parecido com o da imagem. Eu vou selecionar a imagem, vou deletar, que ela serviu só de referência. Agora eu vou vir aqui em arquivo, vou salvar essa família e vou renomear aqui para perfil rodapé, tá? Vou clicar aqui em salvar. E vou vir aqui em carregar no projeto e fechar. Pronto, então carregado aqui agora, o que a gente tem que fazer é voltar aqui, ó, vou voltar aqui no meu 3D, fica mais fácil para enxergar. E aí a gente vai voltar aqui na ferramenta de parede, clicando para baixo. Vamos de novo na ferramenta de moldura. A gente vai ver aqui que só tem ainda essa ferramenta de moldura, né, de rodapé cornija. Então, com ele selecionado, eu vou vir em editar tipo e a gente vai duplicar esse modelo aqui e criar um outro por cima desse. Então, vou colocar aqui por exemplo, a moldura. Vou criar a primeira moldura. Então vou renomear ela aqui, moldura de gesso. Vou dar um OK. Aqui eu posso, né, trocar já o meu perfil por perfil que a gente criou. Então perfil moldura, né, que foi o que a gente criou. E o material também eu consigo, clicando aqui nos 3 pontos aqui, né, aplicar um material, por exemplo, de gesso aqui. Então vou procurar aqui na biblioteca do Revit um material de gesso, por exemplo esse aqui. Vou jogar ele aqui e vou aplicar. Pronto, está aplicado aqui. E basicamente a gente finalizou aqui, né? Trocamos o perfil, o material, vou dar um OK. E agora quando a gente inserir ele aqui, ó, na nossa parede, vou dar um ESC. Pronto, ele está inserido, porém ele está invertido aqui, né? Ele está para dentro da parede. Então para resolver isso, eu vou vir aqui em arquivo e vou abrir de novo a minha família que a gente criou da nossa moldura. Então vou aqui na minha área de trabalho que eu salvei. Vou vir aqui perfil moldura, vou abrir. E o que a gente tem que fazer para resolver isso é vir aqui selecionar o nosso perfil, né? Passo o mouse aqui em cima, caso eu aperto o Tab, seleciono todo o meu perfil, e aí a gente vai vir agora aqui em modificar, espelhar, selecionando o eixo, e aí eu tiro aqui essa opção de copiar, vou selecionar esse eixo aqui, e pronto, ele espelhou aqui para o outro lado. Agora se eu vim aqui e carregar no projeto e fechar, ele vai perguntar se eu desejo salvar as alterações, vou falar que sim, e substituir a versão existente aqui no Revit. Então voltando para o nosso 3D, ó, né, a nossa moldura aqui de gesso já está corretamente inserida. Agora para o nosso rodapé, é a mesma coisa, eu vou vir aqui em parede, vou selecionar aqui parede molduras, a gente vai ter só essas duas aqui que a gente criou, né? Então vou selecionar essa da moldura de gesso, vou vir agora em editar tipo e vou selecionar aqui duplicar e agora eu vou colocar aqui rodapé. Então renomeei, vou dar um OK, posso trocar também o material,
né, colocar um material de madeira. Colocar esse aqui cerejeira, que eu acho que fica bem legal, tá? Vou dar um OK. E agora a gente tem que lembrar de trocar também o perfil aqui em construção. Então, aqui no perfil, eu vou clicar para baixo e vou selecionar o meu perfil do rodapé, tá? Pronto, vou dar um OK. Agora inserindo aqui, ó, na minha parede, vou dar um ESC, né? A gente inseriu, porém também a gente vê que ele tá pro lado de dentro da parede. Então a gente também vai ter que inverter, igual a gente fez com a moldura, tá? Então, para inverter, ó, eu vou a arquivo, vou clicar aqui em abrir, família, vou lá na minha área de trabalho e vou pegar o meu perfil do rodapé, vou abrir ele aqui. Pronto, agora vou selecionar ele e vou vir com a ferramenta de espelhar, selecionando o eixo. Vou tirar a opção de copiar e vou espelhar ele aqui para o outro lado. Agora vou vir aqui em carregar e fechar, vou dar um sim e substituir a versão existente. Agora voltando no 3D, ele já inseriu aqui de forma correta, tá? Então tá tudo inserido de forma correta. Agora uma outra coisa interessante, se você, por exemplo, selecionar essa parede e apertar CS, né, para criar uma parede similar a essa, se a gente criar uma parede aqui do lado, ó, a gente vai ver que ele não vai vir, né, com essa moldura e nem com rodapé de forma automática. Para fazer isso aqui no Revit, tá? É bem simples, ó, eu vou deletar essa parede aqui e eu vou pegar uma parede aqui já existente no Revit, por exemplo, essa parede aqui, ó, genérico de 200 mm, e através dela a gente vai modificar algumas coisas aqui. Então vou vir aqui em editar tipo, vou duplicar essa parede, eu vou colocar aqui, por exemplo, parede com a moldura e rodapé. Então renomeei, dupliquei ela aqui, e aí para a gente aplicar esse rodapé de forma automática e a moldura, eu vou vir aqui em editar estrutura, e agora aqui você vai ter esse botão aqui embaixo de visualizar, né? Provavelmente o seu vai estar aqui embaixo em vista, nessa de baixo aqui em planta, a gente vai trocar para corte, tá? E aqui a gente vai ver a parede em corte. E aí o que a gente tem agora é essa ferramenta aqui, extrusão por percurso, eu vou selecionar ela. E aí a gente pode carregar um perfil, clicando aqui em carregar. E agora a gente vai carregar o nosso perfil, então vou selecionar aqui o perfil da moldura, vou clicar em abrir. Vou clicar aqui em adicionar, para ele adicionar aqui no Revit. E aí o nosso perfil a gente tem que trocar, né, por perfil aqui da moldura que a gente criou. Material também, posso selecionar aqui e aplicar meu material. Então vou aplicar esse material de gesso aqui. E aqui, muito importante, a gente tem que colocar, né, tá, base, a gente tem que trocar aqui para topo, tá? Então lembrar de trocar aqui para topo, né, que é aqui no caso a nossa moldura. E aí eu vou dar um OK. E se eu der um zoom aqui, a gente pode ver que ele já inseriu na nossa parede aqui a nossa moldura. Agora o rodapé é a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui em extrusão por percurso, vou carregar um perfil e vou selecionar aqui o perfil do rodapé, vou clicar aqui em abrir e vou clicar aqui em adicionar. Pronto, agora aqui a gente vai deixar na base mesmo, né, que é o rodapé, e aqui o nosso perfil, vamos lembrar de trocar para perfil do rodapé, e o material eu posso alterar aqui também e aplicar o material lá que eu quero. Por exemplo, vou aplicar esse cerejeira, vou dar um OK. Pronto, feito todas essas configurações, eu vou dar um aplicar um OK. E se eu der um zoom aqui, ó, ele já inseriu o rodapé aqui também. Agora finalizado, eu vou dar um OK, né? Vou dar um OK aqui de novo. E agora se eu criar, né, essa parede aqui que a gente acabou de modificar. Eu, por exemplo, eu vou criar aqui 3 paredes aqui, tá? Então criei minhas paredes, ó, vou dar ESC aqui, vou voltar no 3D. E ele inseriu de forma automática aqui as nossas sancas, a nossa moldura e nosso rodapé, porém ele está do lado errado aqui, do lado de fora da parede. Para resolver isso, é bem simples, ó, vou selecionar a minha família, vou vir aqui em editar tipo, vou vir aqui na estrutura e editar estrutura, e aqui em extrusão por percurso, o que a gente tem que fazer, ele está aqui do lado exterior, eu vou trocar para o lado interior, tá? Nas duas aqui, vou dar um aplicar, um OK, OK de novo, aplicar e OK. Pronto. E aí ele veio aqui para o lado de dentro, tá? Então você tem que lembrar também de trocar aqui para o interior. Então, qualquer parede que você criar agora, selecionando essa aqui e criando CS, né? Criando uma parede similar a essa. Qualquer parede que você cria aí, ele vai acompanhar, né? Criando já automático tanto a sua moldura quanto o seu rodapé. Agora, uma outra situação que pode ocorrer, né? Para exemplificar isso aqui na prática, eu vou abrir uma planta de piso, vou abrir aqui o nível 2. E vou vir com a ferramenta aqui de forro, tá? Então vamos supor que você tem um forro aqui, eu vou efetuar o croquis do forro,
Vou criar um forro aqui, ó, na parte interna dessas paredes. Pronto, criei o meu forro aqui. Ele tá com um deslocamento aqui, ó. Vou zerar o deslocamento dele. Vou colocar um deslocamento de menos 100 aqui. Vou dar um aplicar. Deixa eu ver como é que tá isso no 3D. Tá em milímetros, então vou colocar aqui menos 500, 50 centímetros. Vou finalizar aqui no verde. Pronto. Então vamos supor que a gente tem esse forro aqui dentro do nosso ambiente. Como que a gente faz para essa sanca, né, vir aqui para baixo? Se a gente tentar selecionar essa nossa moldura, a gente não vai conseguir. Então para resolver isso, ó, seleciona essa parede, vem aqui em editar tipo. Vou vir aqui de novo em editar estrutura. E aqui é extrusão por percurso. Eu vou clicar aqui. E aqui em distância, na nossa moldura, eu vou colocar a cota aqui que eu quero que ela fique. Então, por exemplo, menos 500, né? Para poder ela descer menos 500 milímetros, né? Que dá 50 centímetros. Então, vou dar um aplicar. Pronto, se a gente ver aqui, ó, ele já baixou. Vou dar um OK. Vou dar um OK de novo. Aplicar em um OK. Pronto. Agora, se a gente clicar aqui fora, a gente vai ver que ele desceu e está acompanhando o nosso forro, tá? Então, você tem essa opção também de abaixar aqui a moldura se você precisar. Então basicamente é assim que a gente trabalha aqui com molduras e rodapés aqui no Revit. Se você gostou, deixa aí o seu like aí nesse vídeo, que é bem importante para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se você também tem alguma sugestão de vídeo aí sobre Revit, deixa aí nos comentários que eu tento ler o comentário de todo mundo e responder também. E pode ser que eu faça um vídeo referente à sua dúvida, tá bom? Então vou ficando por aqui, um abraço e até um próximo vídeo aqui do canal.